Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos falar sobre tudo que envolve o Botafogo, né? Temos aí o Globo Esporte falando do Fogão, temos Redação Sport TV falando da questão ali do Lyon, a crise no Lyon, punições, coletiva do Textor, o que ele falou sobre isso, como isso afeta o Botafogo nesse ano, nos próximos anos. Temos também o VSR, o Vitor Sérgio Rodrigues, do TNT Esporte, né, que foi já de outros, da antiga Esporte Interativo e outros canais, né, falando também do mesmo assunto. Temos o Bastos, que voltou antes da hora, aí pediu dispensa à seleção angolana e que teve, por sua vez, a seleção angolana compreensão com o momento do Bastos, do Botafogo, né, e liberou o jogador, já que o próximo jogo não tem muito impacto na classificação da Angola para a Liga das Nações Africanas. Então, tudo isso aqui no vídeo. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos também a área de membros, onde fica o botãozinho de inscrever-se, agora é Seja Membro. Clica lá que vão aparecer 4 opções de planos para você escolher, do mais basiquinho, mais barato, até o mais caro, e você, o que couber no seu bolso, você aí ajuda o canal demais, tá? Mensalmente, o valor que for, cada grãozinho de areia no deserto faz uma duna de areia gigantesca, e você ajuda bastante a gente. Então, vamos começar o vídeo e depois a gente se fala. Quarta-feira, Brasileirão tá de volta. O líder Botafogo vai fazer uma prévia, né, da final da Libertadores contra o Galo. E o André Pessoa é quem vai trazer as notícias do Botafogo pra gente. Tudo bem, André? Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O técnico Arthur Jorge vai poder contar com o zagueiro Bastos para esse jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O Bastos estava com a seleção de Angola, mas pediu e foi liberado do segundo jogo dessa data FIFA, que seria hoje contra o Sudão. Com isso, ele já está no Rio de Janeiro, vai treinar normalmente com o grupo e deve ser titular na quarta-feira. O Botafogo tem outros 6 jogadores com partidas amanhã por suas respectivas seleções. No Brasil, o Alex Telles, o Igor Jesus e o Luiz Henrique. Na Argentina, o Thiago Almada. No Paraguai, o Gatito Fernandes. E na Venezuela, o Savarino. Todos eles devem encontrar a delegação do Botafogo em Belo Horizonte na quarta-feira. E aí o Arthur Jorge vai decidir quem enfrenta o Atlético Mineiro. Partida que vai ser no Independência, com portões fechados, já que a Arena do Galo está interditada depois da confusão envolvendo a torcida mineira na final da Copa do Brasil. Escobar? André Pessoa, o repórter gente boa. Um abraço pra você, querido. Em entrevista ao Jogo Aberto, falou que hoje vai ter uma reunião com o Carille para a definição da permanência do treinador ou não lá na Vila Belmiro. Muita coisa acontecendo lá em Santos e a gente vai também para o Rio de Janeiro conversar com o Cícero Melo, atualizando o lado do Botafogo, que dentro de campo tudo certo, mas o John Textor tendo que responder um pouquinho sobre o seu grupo de clubes pelo mundo. Cícero. É verdade, Mari. Se está tudo bem no futebol do Botafogo, com a possibilidade de 2 títulos importantes em 15 dias, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, uma situação preocupa a torcida alvinegra. O John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, também é o dono de vários outros clubes, inclusive o Lyon da França. E o Lyon está aí com muitos problemas financeiros. Nesse momento está impedido de fazer contratações na próxima janela de transferências de inverno e corre o risco de ser rebaixado para a segunda divisão francesa, tudo isso por causa de problemas financeiros. E como isso pode impactar no Botafogo? É que, como tudo faz parte do mesmo grupo, o Botafogo pode auxiliar esses problemas financeiros da equipe francesa, vendendo jogadores e injetando dinheiro lá no Lyon. E 3 jogadores do Botafogo estão muito valorizados, aí são alvos do futebol da Europa. Os atacantes Igor Jesus e Luiz Henrique da seleção brasileira e o meia Thiago Almada da seleção da Argentina, eles podem ser vendidos, se não os 3, um dos 3 ou 2 dos 3, e isso preocupa muito a torcida alvinegra. O Botafogo volta a campo quarta-feira, jogo muito importante pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai ser contra o Atlético Mineiro no estádio Independência, já que a Arena MRV está interditada pelo STJD. Botafogo líder isolado do campeonato com 68 pontos ganhos, 4 à frente do Palmeiras. E o Botafogo está invicto aí há muitos jogos no Campeonato Brasileiro. São 11 jogos, 7 vitórias, 4 empates. O último jogo do Botafogo contra o Atlético
O Botafogo venceu por 3-0 na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 7 de julho, no estádio Newton Santos. Agora, o técnico Arthur Jorge está treinando sem jogadores importantes cedidos às suas seleções na data FIFA, jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. 3 jogadores na seleção brasileira, Igor Jesus, Luiz Henrique e o lateral Alex Telles. O Savarino na seleção da Venezuela, o Thiago Almada na seleção da Argentina, o Gatito Fernandes, que é reserva do John, na seleção do Paraguai, e tinha o Bastos na seleção da Angola, mas ele já pediu dispensa, já voltou para o Rio de Janeiro. Dificilmente esses jogadores terão condições, a não ser o Bastos, de iniciar jogando quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero. Boa sequência de trabalho para você. A gente segue girando, então, os nossos repórteres. Botafogo de olho também na decisão da Conmebol Libertadores, assim como o Galo, mas que vive um momento muito difícil. Vitória Leite chega mais uma vez aqui. Vicky. Pois é, palavras do técnico Gabriel Milito, que volta a campo junto com o elenco nessa quarta-feira. Tem jogo contra o Botafogo, ninguém mais, ninguém menos que o líder do Campeonato Brasileiro, no Independência, porque a Arena MRV está interditada, né? Foi interditada pelo STJD depois dos episódios de violência que a gente até já citou aqui. E aí tem uma atualização sobre esse dia também, que um colega nosso de trabalho, né, o Nuremberg José, fotógrafo de 67 anos, foi atingido por uma bomba arremessada por torcedores ali no entorno do gramado, né? Ele foi hospitalizado, enfim, teve que passar por cirurgia, vai ficar um tempo sem poder trabalhar, e o suspeito de ter atirado essa bomba nele foi preso. A gente teve até uma coletiva de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais e também do vice-governador Matheus Simões, que falaram sobre a prisão deste rapaz de 25 anos e que também ele teria atirado 25 objetos no gramado, e 300 imagens diferentes de câmeras de segurança teriam mostrado isso à polícia. Então a gente vai trazendo mais atualizações sobre essa situação da Arena MRV por aqui, né? Mas para essa quarta-feira o Atlético joga em Minas Gerais, mas no Independência, o estádio do América Mineiro. Um beijo para vocês. Ele tem que descansar os caras, mas ele precisa dos pontos no Brasileiro, porque precisa salvar o ano. Jogo na quarta é muito importante contra o Botafogo. E aí tem uma final de Libertadores. Como que você equilibra toda essa conta em uma semana? E ainda cruzando com esse tipo de adversário, né? Oi? E ainda cruzando com esse tipo de adversário. Com o nível do... Olha a sequência do Galo aqui embaixo. Joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, joga fora contra o São Paulo, e aí na semana da decisão da Libertadores joga contra o Juventude, aí joga contra o Botafogo na Libertadores a decisão, o jogo contra o Vasco fora pelo Brasileiro, ainda tem o Atlético Paranaense para fechar. E olha essa conta, desculpa, Pratos, mas se ele perder esses 2 jogos, são 2 jogos difíceis, né? Sim. Claro. Esse jogo aqui já é confronto direto contra o rebaixamento. Eu assim, a não ser que haja algum tipo de recomendação de departamento físico, fisiológico, departamento médico, eu tenho a impressão que contra Botafogo e São Paulo ele vai colocar o time completo. Quem puder jogar, vai jogar. Contra o Juventude, dependendo do que acontecer nessas 2 próximas rodadas, talvez aí ele vai pensar muito essa história de desgaste, para ter quem está um pouco mais desgastado, para estar inteiro no dia 30. Dia 30, obviamente, que é o jogo do ano, da temporada para o Atlético. Mas eu tenho a impressão que contra Botafogo e São Paulo é o time completo. É o time que tem jogado e quem tem disposição. Mas se ele não tiver os resultados nesses 2 jogos... Aí o jogo do Juventude fica de outro tamanho. Porque parece uma loucura, mas o Atlético hoje tem 5 pontos a mais que o Juventude, que é o primeiro. Times ali entre o Atlético e a zona de rebaixamento. Isso, né? tem, claro. Mas assim, nessa pontuação, comparando o Atlético do primeiro time, que é o Juventude, são 5 pontos. O Juventude, na próxima rodada, recebe o Cuiabá. Faz um confronto direto também. Depois joga com o Grêmio. O problema é que ele não tem desempenhado bem também contra os clubes que brigam na parte de baixo da tabela. A gente tem a tabela do Atlético no retorno do Campeonato Brasileiro para a gente desenhar sobre o lado para fazer isso. E tem que estar jogando. E agora punido, né? E agora sem a torcida. Então você acha que o melhor é estar descansado para o jogo contra o Botafogo? Para a decisão da Libertadores seria o ideal, mas não é possível. Não é possível. Não é possível. Não dá para abrir mão. Eu já vejo quarta-feira como uma chance para começar a tirar o pé do buraco. Não, uma chance de outra contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência sem torcida. Não tem como escolher. Não, mas uma chance situação, é uma chance. Mas todo jogo é uma chance, né? Mas essa é a chance ideal por ser contra o líder e o adversário da final. Se você ganhar do líder, que é o melhor time do campeonato, tá perto de ser campeão, muda completamente. Seu adversário daqui 2 semanas. Claro que assim, o jogo de quarta-feira não tem nenhuma ligação com o jogo do dia 30. Você tem certeza? História. Para mim não tem. Dia 30 é outra história. Monumental de Nunes com 80 mil pessoas, final de Libertadores. Agora, quarta-feira, em relação a ambiente, confiança, segurança, pode ser muito importante para o Galo esse jogo. Pode não, é muito importante se o Galo ganhar
Eu acho 45 pontos aí, ninguém vai ficar falando mais em rebaixamento. Pode cair, e muda a conversa. Eu acho que uma mudança que vai tem tirar sido... o pé do buraco quarta-feira. Vai? Não vai tirar, Quanto vai tirar, ser? vai ser 2-1 pro Galo. Não vou nem assistir, hein? Quarta-feira... E no Monumental vai ser 2-1? Não. Calma. Tô falando quarta-feira. Mas isso aí... 2-1 pra quem? 2-1 pra 2-1 quem? pro Atlético, na quarta. Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro. Mas Contra o líder Botafogo. Atlético Mineiro. Tá, mas... Não, Clube Atlético Mineiro é o nome completo. Eu aí sei, pode. isso é maravilhoso, e é um nome espetacular. Mas fala Atlético, aí quando você fala de outro Atlético, você tem que diferenciar. Isso. Não é isso? É, isso. Paranaense, Goianiense, Atlético Acreano. Mineiro não, mas quando você fala o nome completo, tipo Rafael Prats da Silva Júnior, aí você fala o nome completo, entendeu? Certo. Clube Começou, Atlético termina. Mineiro 2, Botafogo de Futebol Regatas 1. Mas quando a gente coloca ou aponta um placar favorável ao Atlético, é porque a gente consegue enxergar isso ou vai do lado místico do futebol? As duas coisas. Não, vai do lado místico, obviamente. Que tem que Tipo, sempre final da ser levado em Libertadores. consideração. Nossa, tá dando tudo errado pro Atlético, vai lá e ganha o jogo. Isso Eu acho acontece. possível, Não claro. pode acontecer? É Pode. É jogo único. Aconteceu com Campeonato outros Brasileiro é a times. mesma Já. coisa. Mas Você sabe muito bem. Então, eu acho que existe uma Ontem. diferença. Por que eu Do sei quê? muito bem? Porque eu estava lá em Montevidéu. Exatamente, E você- é isso que o Prato você está viu, se é isso referindo. aí. Mas eu acho que tem uma diferença que é a seguinte: o Palmeiras ele não estava. Não era um favorito contra o Flamengo. Sim. Certo? E existiam até críticas em cima do trabalho Mas do assim, Abel. Bruno, não tem uma grande surpresa dia 30. Dia 30 a surpresa é alguém Não, golear. mas Concorda aí é o comigo? seguinte. Então hoje está muito mais pro Botafogo conseguir golear do que o Atlético conseguir Então, reverter. mas assim, Mas mas goleada? naquela época, naquelas 2 semanas, naquele mês, era assim, existia desconfiança em cima do Palmeiras contra o Flamengo. Correto. Só que o Abel falava assim, a gente sabe o que a gente está fazendo. Plano. Plano. Tá. Eu não sei se o Milito tem um plano. Tem, Eu não sei se o Milito está confortável, está seguro em relação ao que ele está fazendo. Deu para notar, Maria, a gente acompanha e a gente sempre conversa aqui sobre como as coletivas do Milito são esclarecedoras. Não, ele tá super pra Dá baixo, para ver o claro. Milito, ele não está naquele modo protegendo Não, a minha... ele- Pertence à holding de times do John Textor, né? A Eagles. E ontem ele deu uma coletiva surpresa que deixou o torcedor do Botafogo bastante preocupado, né? Entenda como os problemas financeiros do Lyon podem impactar no Botafogo. Por quê? A dívida da holding é altíssima e está muito concentrada no Lyon. E aí o Lyon recebeu uma punição pesada, embora esteja na 5ª colocação do Campeonato Francês, uma ameaça de rebaixamento caso não equilibre suas contas. E aí o presidente do Botafogo falou, tá tudo tranquilo, gente. A gente ajudou o Botafogo, basicamente ele falou isso, né? A gente injetou dinheiro no Botafogo e uma hora a gente vai ter que ajudar o outro lado, né, Tim? O quanto o torcedor do Botafogo deve ficar preocupado, então? O processo tudo para mim do SAF no Brasil ainda é jovem, ainda é incerto, né? Eu faço pergunta, quando o Rodrigo Capello está aqui, eu faço... Retomar a SAF num movimento jurídico novo que a gente não tinha visto acontecer no Brasil. E que bom que o fez, né? Tá mais seguro agora. Agora, em relação ao Botafogo, assim, é muito complicado. Eu acho que o torcedor está se agarrando numa relação de confiança com o John Textor, com essa pessoa que acaba encabeçando, ele é a cara desse projeto, né? Ele é a cara dessa SAF, é o John Textor, embora a gente está falando de uma holding. E essa relação acaba sendo do torcedor depositando a confiança no John Textor. E a gente não entende muito bem qual é a perspectiva dele nessa organização. Me parece que nesse primeiro momento o foco dele é tornar o Botafogo campeão. Mas eu sempre acho que para um dono, quando ele bota o seu próprio dinheiro, o principal objetivo dele é o lucro. Acho que o resultado desportivo é uma segunda prioridade. Entende? Às vezes as coisas são casadas. Às vezes o Botafogo, nesse momento, o Botafogo conseguiu trazer jogadores muito bons e conta também com um departamento de scouting excelente. Sensacional. Que montou um grupo competitivo para ser campeão. Não é só o dinheiro. Não né? é só o dinheiro ali envolvido. A gente percebe que o clube Botafogo está engajado em fazer o Botafogo ser campeão, com tomadas de decisões muito profissionais, contando muito com o que a ciência pode oferecer ao futebol. Fantástico, e eu acho que não vai tardar o Botafogo ter esse resultado desportivo acontecendo. Agora, o futuro eu não sei. Eu acho que ali na frente o Textor vai fazer movimentações, porque é uma holding, ele precisa gerenciar esse material humano, né? Que é patrimônio para ele. Que ele conquista o que dá para conquistar com o Botafogo, a prioridade é outro? Ele já levou o Botafogo onde pode levar? A gente não sabe como vai se reagir. Ao mesmo tempo, o que eu acho que pode tranquilizar o torcedor do Botafogo nesse momento é justamente que o Botafogo ele não está dependente somente do dinheiro do John Textor.
Botafogo não está na final da Libertadores só porque o John Textor chegou e colocou grana, mas porque tem um trabalho muito competente acontecendo lá dentro do clube, de pessoas do clube. E isso fica. Por mais que depois, a menos que o John Textor desfaça todo o departamento de futebol do Botafogo e o departamento de scout, que eu não acredito que vai ser, porque ele elogia muito essa maneira de trabalhar do Botafogo. Ele pode tirar alguns jogadores mais caros, passar para outro lugar, reduzir o poder de investimento no Botafogo, só que eu acredito muito que se o Botafogo ele mantiver essa forma de fazer futebol, da maneira que ele tem feito, com um mapeamento de mercado excelente, ele vai continuar competitivo. Talvez não vai ser campeão, talvez não vai estar na final da Libertadores o tempo todo, ou decidir no Campeonato Brasileiro como tem sido as últimas 2 edições, mas ele vai se manter num bom patamar. Se ele mantiver ao longo do tempo uma maneira tão profissional de fazer futebol aqui no Brasil, mesmo sem tanta grana. Bom, o Botafogo pode ser campeão brasileiro, está na final da Libertadores. Vamos olhar a sequência dos jogos do Botafogo. Está muito próximo de conquistar esses 2 títulos. Aí o Botafogo vem de um empate contra o Cuiabá, que deixou o Campeonato Brasileiro um pouquinho mais emocionante, porque a diferença para o Palmeiras ficou só em 4 pontos. Aí, olha só, o Botafogo pega o Atlético Mineiro, que perdeu de novo, hein? Perdeu de novo, perdeu para o Atlético Paranaense, no único jogo que aconteceu no final de semana, era um jogo atrasado. Depois pega o Vitória e depois o Palmeiras. E olha que situação que o Botafogo vive. Vários jogadores espalhados aí em data FIFA. O Igor Jesus, por exemplo, ele está pendurado. E ele é um jogador que poderia, né, não estar pendurado. Poderia ter tomado um cartão contra o Cuiabá, por exemplo, e livre para pegar. Já não jogaria, o Atlético Mineiro ia cumprir a suspensão. Então, ele tem essa preocupação com o Igor Jesus. Ele pode ficar fora do jogo contra o Palmeiras, por exemplo. E como é que o Luiz Henrique vai jogar, não vai jogar? Será que ele vai ser utilizado? Porque se ele não joga, existe uma esperança dele ser utilizado. Se não, a gente já sabe que ele não poderá ser utilizado também nessa partida contra o Atlético Mineiro. Então, o Botafogo tem essas mini decisões do Campeonato Brasileiro com uma diferença pequena para o Palmeiras e com muitos jogadores servindo seleções diferentes, né, Tim, Jé? Só uma palavra de coisa de negócios, porque eu lembro, um pouco mais que 15 anos atrás, os clubes chilenos passaram por esse processo de virar negócios. Eu tenho em casa revistas cheias de artigos, olha, agora vai futebol chileno. Tem sido um desastre, esportivamente um desastre, porque cruza com, obviamente, o mercado do Chile não tem nada a ver com o mercado do Brasil, mas cruza com de onde eu retorno. De onde eu retorno. E uma coisa que sofreu demais, categoria de base no Chile. Eles cortaram gastos, não estava dando retorno. Não é à toa que Chile está na lanterna das eliminatórias agora, porque não está produzindo. E não está produzindo tem a ver com mudança de futebol chileno, de ótica de negócios. É uma coisa complicada isso aí. A relação com futebol e negócios é complicado. O Botafogo voltar a investir na base, eu acho que é um grande negócio, um grande passo nesse negócio. Porque mesmo que depois, ali no futuro, o Botafogo não conte com esse investimento que está vindo do John Textor hoje, a base é uma saída. Eu acho que esse próximo passo, pensando na continuidade de uma equipe competitiva, é a base. Abrir mão da base, justamente para cortar gastos, é algo que, para mim, não faz sentido nenhum, porque ali é a matéria-prima do futebol. No mercado chileno, talvez faz, mas no mercado brasileiro, não. Mas Botafogo não pode contar sempre em recursos para contratar um Luiz Henrique. Sim, sim. O fato é que essa coletiva do Textor, ele minimizou essa situação. Falou, não, a gente vai, né, ele tem uma quantia de dinheiro que ele precisa pagar e ele falou que que dinheiro não é um problema, que ele ia resolver. Então, não me pareceu muito preocupado nem com o Lyon ser rebaixado. Tem um transfer ban também, que é uma outra parte da punição, que o Lyon não pode inscrever ninguém nessa janela de inverno, que acontece na virada do ano. Mas ele fala sobre o problema, que é muito sério, mas ele não demonstra muita preocupação, né, Tim? Falar. Não, eu entendo um pouco dessas coisas, mas a mim parece que a prioridade dele é ter um time no Premier League. Ele tem ações no Crystal Palace, mas ele não tem controle. Então, ele estava tentando se livrar disso para comprar Everton, não conseguiu. Mas me parece que, porque aí você tem uma lógica de mudar jogadores até onde você pode lucrar mais com a venda de jogadores. Me parece que isso é a estratégia. Mas falando com botafoguenses, eu acho que eles estão curtindo o curto prazo, né? Estão curtindo o momento. Por que não? Deixa curtir o momento um pouco, né? Depois do que eles passaram
anos e anos e anos, e eu acho que dá para ter uma festa, dá para curtir o momento. Agora, sobre o Botafogo em campo, né, que a gente estava falando do Campeonato Brasileiro, acho que passa muito pela maneira que o Arthur Jorge vai trabalhar essa questão no vestiário, essa reta final no vestiário do Botafogo. Mesmo que o Botafogo venha não contar com alguma peça importante, tipo Luiz Henrique, tipo Igor Jesus, são jogadores que fazem falta, mas o Botafogo tem elenco, tem grupo para vencer partidas contra qualquer adversário no Brasil, mesmo que tenha que contar com suas peças alternativas. Mas o Botafogo, eu tenho sentido um Botafogo um pouco ansioso demais em confirmar de uma vez por todas esse título do Brasileirão, que é algo que está engasgado desde o ano passado, ainda que o grupo de jogadores tenha mudado bastante. Então é um time que acaba tendo uma superioridade gigante nos jogos, na partida, mas acaba perdendo, desperdiçando muitas chances, e são muitas mesmo. Não é uma questão de azar. Acho que isso não é isso que entra no futebol. Acho que é mais uma ansiedade tão grande de concluir para gol, de marcar, de abrir o placar, né? De fazer aquele 1-0. É fascinante isso, né? Porque é uma trauma coletiva, incluindo pessoas que não fizeram parte da trauma de ano passado. É engraçado isso aí. Mas o sentimento parece que continua, né? Sim. Mesmo lidando com pessoas diferentes. Então, eu acho que o Arthur Jorge, que tem feito isso muito bem, importante dizer, eu acho que tem feito isso de forma incrível durante o ano inteiro, que é blindar o vestiário e tornar essa equipe uma equipe de mentalidade forte, e esse Botafogo tem uma mentalidade muito forte. É nesse momento que agora ele tem que, de novo, entrar. Sabe? Ele tem deixado a equipe calma e tranquila em relação a isso. Acho que não tem nada a ver com o Botafogo do ano passado, que a gente viu naquela derrocada. Mas blindar esse grupo e saber orientar e ser sensível ao que está faltando na última finalização, no último passe, para o Botafogo conseguir concluir a gol e marcar seu gol e ficar mais tranquilo na partida. Acho que esse é o único ponto de ajuste desse Botafogo na reta final. Tá chegando perto do final do ano e o Botafogo aí tá momento e a torcida já está naquela ansiedade ali. Poucos jogos no Campeonato Brasileiro e a final já na semana que vem contra o Atlético Mineiro. Para quem não acompanhou, no fim de semana, várias notícias vindas lá da França dizem respeito a uma crise no Lyon, clube francês que foi heptacampeão francês ali no início do século, lá na era Juninho Pernambucano, e que atualmente tem como um dos seus donos a Eagle Holding. A Eagle Holding é a empresa, a holding, que é de propriedade do John Textor, que, entre outros clubes no mundo, tem também o controle, é dono do departamento de futebol do Botafogo. E aí, automaticamente, já começaram a vir as dúvidas, os questionamentos do que essa crise financeira do Lyon vai impactar no Botafogo. E eu estou aqui para tentar gravar esse vídeo e mostrar aí o que isso impacta. Então vamos lá. No fim de semana, várias notícias de portais de credibilidade na França trazem a informação de uma punição do DNCG, que é a Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga Profissional de Futebol da França. Esse controle de gestão, ele puniu o Lyon com uma determinação que vale já para janeiro, que é, na janela de transferência de janeiro, o Lyon não pode inscrever jogadores, e ameaçou rebaixar o Lyon no fim da temporada, ou seja, no meio de 2025, caso a situação financeira do Lyon não melhore. Essa foi a decisão do DNCG depois de uma reunião que foi feita com a direção da Eagle Holding, né, a empresa do John Textor, e o DNCG, ele precisava, DNGG, perdão, DNCG mesmo, Departamento Nacional de Controle e Gestão. O DNCG queria que o Lyon apresentassem garantias de um aporte de 100 milhões de euros até o fim da temporada. E a empresa do Textor não conseguiu mostrar essa garantia. Segundo o monitoramento do DNCG, na temporada passada, o Lyon, a empresa do John Textor, a Eagle Holding, na operação do Lyon, teve um prejuízo de mais de 25 milhões de euros. Segundo a imprensa europeia, toda a Eagle Holding, na operação do futebol, tem
uma dívida que chega a 500 milhões de euros, de acordo com a imprensa francesa. Esse é o cenário do Lyon, segundo o John Textor. O John Textor deu uma entrevista à rádio RMC Sport há alguns dias, e ele falou assim: todo o dinheiro dos nossos sucessos em outros lugares vai para o mesmo cofre. E às vezes um pode ajudar o outro, o que realmente acontecerá nos próximos meses. Não deveríamos olhar apenas para o Lyon, mas para o fato de que somos um grupo com vários clubes. Isso foi o que falou o John Textor. E aí, primeiro, essa é uma realidade de um cenário em que existe SAFs, de algumas modalidades aqui, mas no geral, a SAF que foi aprovada no Brasil é mais ou menos um modelo que tem em vários lugares no mundo. E quando uma mesma empresa tem vários clubes, esse fluxo é algo natural, seja de jogadores, facilitar empréstimos e tudo, seja de volume de dinheiro, de circulação de dinheiro. Então, uma operação está com um problema aqui, encaminha dinheiro para lá. Um clube precisa de um reforço no momento pontual, vem dinheiro do outro lado. Então, isso é uma coisa normal, uma coisa natural que acontece contabilmente. E aí fica a dúvida de o que essa crise do Lyon atrapalha o andamento no Botafogo. Eu fiz algumas apurações, eu conversei com algumas pessoas próximas do dia a dia do Botafogo, conversei com meu grande amigo Thiago Franklin, que tem o canal do TF, que é um canal muito bom, especializado no Botafogo, para tentar entender. Então, é preciso a gente entender alguns pontos. O primeiro ponto, então, é o seguinte: no curto prazo, e o curto prazo para o torcedor do Botafogo é reta final de temporada. Últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, final, decisão da Libertadores, dia 30 de novembro, em Buenos Aires, e caso o Botafogo seja campeão, Mundial ou Intercontinental, que vai ser disputado lá em Doha. Nesse curto prazo, não muda rigorosamente nada. O Botafogo vai continuar com o mesmo time que tem, o Botafogo vai continuar com os mesmos destaques, o Botafogo vai continuar com a sua situação financeira, então não muda rigorosamente nada. Isso é o mais importante de ser dito, porque o torcedor quer saber o curto prazo. Curto prazo não muda nada. Os jogadores que estão no Botafogo vão continuar até o fim de 2024, vão jogar normalmente as rodadas finais do Brasileiro, que o Botafogo é líder do campeonato, vão jogar normalmente a decisão da Libertadores, dia 30 de novembro contra o Atlético no Monumental de Nunes, e vão jogar normalmente, caso o Botafogo seja campeão da Libertadores, o Intercontinental lá em Doha, no Catar. Isso daí é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que isso vai resultar para o ano que vem? Em tese, e conversando com o Thiago Franklin, que tem muito acesso ao próprio John Textor e aos bastidores do Botafogo, e que de fato é uma coisa já noticiada, o Botafogo já sabia que ele negociaria destaques do time para o ano que vem. Isso daí já era sabido. Isso daí todo mundo no Botafogo sabia que os destaques do time iriam ser negociados. O Almada já tem no seu contrato o contrato com o Lyon, então o Almada é uma situação diferente. O Almada já está registrado pelo Lyon, então o Almada pode ir para o Lyon em janeiro, porque mesmo com os transfer ban, o Almada já está registrado pelo Lyon, ele está emprestado ao Botafogo. Então, isso daí é uma situação normal, o Almada ir para o Lyon. O Igor Jesus e o Luiz Henrique, mais o Luiz Henrique do que o Igor Jesus, né? Porque o Igor Jesus foi contratado ali numa pegada de aposta e que deu muito certo. Hoje é titular da Seleção Brasileira, é um dos destaques do time numa campanha vitoriosa, uma campanha de finalista da Libertadores e campanha de muito sucesso no Brasileiro. Esses dois, o mais o Luiz Henrique, era sabido que se eles se valorizassem, eles viriam a ser vendidos. Então, no sentido de vender jogador,
Isso não é uma novidade para o Botafogo. O Botafogo sabia, e os botafoguenses sabiam, que os jogadores viriam a ser vendidos mais dia, menos dia, e principalmente os destaques. Então isso ainda pode acontecer. E aí, a diferença é que em esses negócios acontecendo, o valor que conseguir ser apurado com essa venda, parte dele, ou ele todo, iria para o caixa do Lyon, iria para o caixa da Eagle, e do caixa da Eagle iria para cumprir essas obrigações financeiras com o Lyon. E isso é, como eu disse, ainda há pouco no vídeo, é uma realidade nos clubes, nas SAFs que tem mais de um clube espalhado pelo mundo. Isso é uma realidade. Por exemplo, esse caso não vai acontecer no Cruzeiro, porque o Pedrinho lá dos supermercados BH, neste momento, só tem o Cruzeiro. Então esse tipo de movimentação não vai acontecer. Mas na Eagle, que tem vários clubes, acontece. No Manchester City, no Abu Dhabi Group, que tem vários clubes, isso pode acontecer também. Então, essa é uma pegada diferente. Outro ponto importante é que, segundo as informações que eu apurei, o problema que tem, a crise financeira que tem no Lyon, ela passa também pelos controles que faz lá o DNCG. E esses controles não existem, por exemplo, no Brasil. Esse é um ponto importante e que permite que a gente possa projetar que os investimentos no Botafogo possam continuar. Então, se vender o Almada, como eu disse, está registrado no Lyon e emprestado no Botafogo. Se vender o Luiz Henrique, se vender o Igor Jesus, e o Igor Jesus teve sondagens ali na casa de 20 a 30 milhões de libras, e aí parte desse valor, ou esse valor todo, iria para a Eagle fechar o caixa lá, fechar essas obrigações financeiras com o Lyon, isso poderia, essa venda seria, nos planos do John Textor e da direção da Eagle, seriam repostas com outras contratações. Então isso funcionaria dessa maneira. A Eagle Holding, ela está fazendo um processo de abrir o seu capital, de recapitalizar o seu capital na Bolsa de Valores de Nova York. Então, segundo os planos da Eagle, ela está fazendo uma recapitalização para conseguir mais fundos e está se chegando aí na casa de $1 bilhão. Só que isso só deve ser começado no primeiro semestre de 2025. Não sei se daria tempo de você ter caixa para cumprir essas obrigações financeiras no Lyon. Então, basicamente, aqui para a gente não ter nenhum tipo de surpresa, no curto prazo, o que muda no Botafogo? Nada. Isso pode gerar vendas no Botafogo? Pode, mas as vendas que vão acontecer no Botafogo já estavam previstas que acontecessem. Já era previsto que o Igor Jesus, o Luiz Henrique, destaques do time, fossem vendidos. E aí, na hora de se vender, esse valor vai, como disse o Textor lá naquela resposta, isso vai para o caixa da Eagle, e aí esse valor que o Botafogo conseguiu vender esses jogadores poderia ser repassado para o Lyon. É algo natural, é algo normal no cenário de várias SAFs. Esse é o resumo do vídeo. Então, o torcedor botafoguense que está preocupado com o 2024, saiba que para 2024 essa crise do Lyon não impacta nada. Para 2025, talvez impacte na venda de alguns dos destaques desse time, com a promessa da direção da Eagle Holding, da direção promessa do John Textor, de se vender, vai trazer outros jogadores de destaque. É esse o cenário. E aí, o que você pensa? Bom, pessoal, tem aí alguns veículos da mídia querendo plantar uma crise onde, sinceramente, eu acho que não tem, tá? Vamos começar pelo começo. O Botafogo vai ser afetado pela crise no Lyon. Depende do ponto de vista. Esse ano esquece, nada vai acontecer.
Estamos no finalzinho do ano já, falta menos de um mês para acabar o Campeonato Brasileiro. A Libertadores, falta 2 semanas. Então, isso aí esquece. Mas pro ano que vem, pode ter pode afetar o clube de alguma forma? Pode. Jogadores que estão aí invalorizados podem ser vendidos, como já seriam, provavelmente, vendidos mesmo sem crise no Lyon. A diferença não é ser vendido ou não. Isso aí é quase que certo que seriam vendidos. A diferença é para onde pode ir esse dinheiro, né? Esse dinheiro vai ficar aqui ou vai para Eagle Holding como um todo, para ela gerir esse dinheiro e aí investir parte do dinheiro no Lyon e sanar ali a questão com a Federação Francesa e evitar punição. Pode acontecer. Ai, Rafael, isso é um absurdo. Você acha? Na hora de você se empolgar quando o Textor anunciou que ia fazer um mega CT maior da América Latina com recursos do Lyon, você ficou empolgado, não ficou? Ficou, né? Na hora de chegar em jogadores aqui que os cofres do Botafogo não têm capacidade de contratar, de bancar a compra, como Almada, Luiz Henrique, Matheus Martins, que foi 60 milhões de reais, o Vitinho, outros 60 milhões de reais. Esses 4 juntos, 120, mais 120 do Almada, 240, mais 100 do Luiz Henrique, são 340 milhões de reais. Esse dinheiro a gente não tinha em caixa. Na hora de trazer eles, você gostou pra cacete, não gostou? Esse dinheiro era nosso? Não é. O dinheiro é da Eagle. Da Eagle. Então, o dinheiro é da Eagle. O lucro que der o Botafogo é da Eagle. Ou você acha que o lucro vai ser nosso? Vamos lá. Quem é sócio torcedor vai lá resgatar seu cupomzinho, seu voucher de tantos por cento do lucro do Botafogo. Não. Todo lucro que der o Botafogo, se der lucro, né? Que pode dar prejuízo. Tanto lucro quanto prejuízo é desse senhor bonitinho, de terno, preto, gravata azul, John Textor. E ele faz com o lucro que ele bem entender. Reinveste no clube, joga para outro clube que está precisando aí de um respiro ou de investimento. É com ele, chefe. É com ele. Desde que o Botafogo mantenha essa capacidade de competitividade altíssima, caguei. Rafael, caguei. Na minha cabeça, o Luiz Henrique e o Almada, e até o Igor Jesus, jogadores como o Cuiabano, até, na minha cabeça eu já estou pronto para eles saírem do Botafogo. Tem tempo. Porque esse é o ciclo natural. Jogadores jovens, de muito potencial e valorizados, uma hora ou outra vão sair. Na minha cabeça antigamente era, né? Quando o clube era associativo. Tem que sair pelo melhor preço possível. Hoje, sinceramente, até pro preço eu tô cagando. É lógico, vai ser muito mais foda se sair por um preço exorbitante, porque aí abate nas dívidas, faz isso, faz aquilo, reflete em mais investimento. Agora, na real, se o investimento que hoje foi feito no Botafogo não veio de recursos próprios do Botafogo, veio da Eagle, qual é o problema se continuar assim? Eu não preciso que os 250 milhões que vai vender, que vai ser o preço que vão pagar no Igor Jesus, entre no nosso cofre não, gente. Eu quero jogador. Eu quero título. Se o cofre estiver vazio e tiver a sala de troféu cheia de título, eu quero isso. Cofre vazio, eu digo, reservas, né? Mas, tipo, tudo em dia. Salário em dia, dívida sendo paga, jogador chegando no clube, tudo isso estiver sendo feito normalmente. Normalmente. Pá? Jogador bom chegando, dívida sendo paga aos poucos, salário em dia e tudo em dia. E aí, o dinheiro que está entrando de lucro de alguma venda ou premiação, o Textor tira e leva para holding, a notinha de 100 reais, ela faz gol de cabeça? A moedinha de R$1, ela dá passe para gol? Uma loja de dinheiro, ele defende pênalti? Jogador faz isso. Técnico prepara o terreno para isso. Então, enquanto tiver entrando um jogador bom aqui, com salário em dia, valorizando o clube, fazendo gol, dando assistência, dando carrinho, tirando bola em cima da linha, pegando pênalti, etc., ganhando título,
classificação para campeonato, tamo junto, Textor. Tamo junto. Pingou 1 centavo no cofre, pode tirar. Pode tirar. Depois tu vai repor com o jogador? Vai. Show de bola. Até agora os caras que vieram não eram com dinheiro nosso? Ou vocês acham que um clube que tinha 13 reais, né, 33 reais na conta 2011, 2021, 22, 2021, 2020, tinha lá 33 reais na conta. Esse time contratou o Luiz Henrique com dinheiro próprio? Não. Ele é do Botafogo? Ele é do Botafogo. Tá? Quem fala aí que não são jogadores do futebol brasileiro, como o Maurinho fala, mentira. São daqui, são nossos. Agora, se vai ser com dinheiro do Textor, do Lyon, do Botafogo, do Crystal Palace, da mãe de Ná, quem vai contratar o jogador, caguei, gente, caguei. Então, isso eu acho, na real, que vai afetar muito pouco o Botafogo. Muito pouco. Mas aí com esse dinheiro que viria da venda do Igor Jesus, do Almada, do Luiz Henrique, dá pra pagar isso, aquilo, outro. Isso aí, uma hora ou outra, vai ser paga. Vai ser pago. Poderia pegar esse dinheiro todo, tacar nas dívidas e zerar as dívidas de uma vez só? Poderia. Agora, pra que eu vou fazer isso se tá previsto pagar elas parte a parte, parcela a parcela, em tantos anos? E eu tenho algo mais urgente num outro clube da Eagle Holding, que aí pode ser rebaixado se eu não pagar o que quem tem que pagar lá. Irmão, só corre o Lyon, mano. Só corre o Lyon. Até porque o Lyon mal, a gente se fode juntinho. Porque na hora de botar o IPO na bolsa lá, você acha que o Lyon na Série B vai valorizar ou vai desvalorizar a abertura de ações na bolsa? Vai desvalorizar. Desvalorizando é menos dinheiro que entra pra gente também. Porque na hora que abrir o IPO lá, abrir ações na bolsa e tudo mais, de valores de Nova York, quer que seja, onde quer que seja, quanto mais valorizado tiver a Eagle, maior vai ser o montante de dinheiro que vai entrar com as ações sendo compradas. E aí, é dinheiro pra gente também que entra. Tá investimento na gente. Então, o Lyon hoje é 5º colocado da Liga Francesa. Ótima colocação. Tá se classificando pra competição internacional. Agora, rebaixa o Lyon só. A merda que vai dar. Ou você acha, por exemplo, que aquele papo que a gente sempre falou aqui, o Botafogo tem caminho, tem ponte na Europa. Tem uma ponte no Molenbeek, uma ponte no Crystal Palace, uma ponte no Lyon. E isso aí atrai olhares de jogadores promissores que querem vir pra cá. E sabem que se estourarem, podem facilmente ir pra Europa e tudo mais. E tal. Esse papinho vai continuar rolando se tiver um Lyon na Série B? Não vai. Vai ser Lyon Série B, Molenbeek Série B. Só o Botafogo na Série A. Que caminho é esse com a Europa que a gente vai ter? Então, o Lyon mal, a Eagle toda tá mal juntinha. Lógico, a gente pode estar menos pior que eles. Pode, ganhando nossos títulos e tudo mais e tal. Mas a questão de dinheiro entrando para ajudar até nesses títulos a serem conquistados, se o Lyon estiver mal, a gente também vai ficar mal. Então, tô nem aí se vão vender jogadores que já esperavam fossem ser vendidos naturalmente, né? Então, na minha cabeça, nada mudou. E vão pegar esse dinheiro e botar no Lyon. Meu irmão, não é um presente não, tá? O dinheiro do Botafogo, do Lyon, do Molenbeek, etc. é da holding. É da holding. Ele circula lá e cá. Ajuda quem precisa ser ajudado. Nós fomos muito ajudados e seguiremos sendo, tá? Porque porque R$6 pra gente é €1 pro Lyon. Então, é molinho você encher de dinheiro o Botafogo. Pega um trocadinho do Lyon, bota aqui, você enche o cofre do Botafogo. Então, seguiremos sendo muito ajudados pela Eagle. Seja agora, com o Lyon na série A, não interessa, seremos. Então, não sejamos mal agradecidos, tá? O Texel tem que, logicamente, dar suporte a todos os times da holding. Você ficaria puto se tivesse como ajudar o Botafogo no momento difícil e o Lyon cruzasse os braços. Então, não sejamos hipócritas. O que importa é título. Se vai ter dinheiro no caixa ou não, se vai ter jogador aqui, jogador Luizinho, Pedrinho e Guinho aqui, ou se vai ter o Zezinho, o Juquinha e o Mariolinha, tanto faz. São bons jogadores? São. Ganham títulos? Ganham. Vida que segue. Então é isso, pessoal. Me estendi bastante já nesse vídeo. Fico por aqui, ó.
curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo.